Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és verdadeiramente um Deus bom. Tu tens cuidado de nós, Senhor, em todo o tempo. A Tua graça, Pai, tem a cada dia nos abraçado, tem nos livrado do mal, Senhor. Tu tens nos sustentado, Senhor, através do Teu amor, através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és o mesmo. Ontem, hoje, serás o mesmo amanhã, Senhor, e por toda a eternidade. Queremos, Pai, Te entregar nesta manhã os nossos corações. Queremos dizer, Senhor, que somos um solo fértil para que Tua palavra seja plantada em nossas vidas, porque queremos gerar frutos, Pai, frutos que glorificarão Teu nome nesse mundo. Nós Te louvamos, Pai, por esta manhã, por este dia. Te louvamos porque sabemos que não estamos sozinhos, Senhor, porque Tu estás aqui conosco, Senhor. Porque Tu és livre, Senhor, para se mover em nosso meio, Pai. Nós consagramos a Você, Senhor, tudo o que temos e que somos, porque nós Te amamos, Pai, temos sede e fome da Tua presença, Senhor. Nós queremos andar nesse mundo fazendo aquilo que Te agrada, fazendo a Tua perfeita vontade, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor, fortemente, Pai, para que possamos continuar, Senhor, correndo a nossa carreira. No nome do Teu Filho te agradecemos, Senhor. Amém. Bom dia e a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Há 3 semanas, mais ou menos, quando eu soube que eu iria estar ministrando neste culto, eu fiz uma oração e pedi a Deus para que Ele pudesse me dar a palavra que Ele queria que eu ministrasse. Não só que a igreja precisasse ouvir, mas que eu também precisasse ouvir. Porque nós sabemos que quando Deus trata algo conosco, todos nós precisamos ouvir, não é? Não é? Às vezes, não é só algumas pessoas, aquela pessoa que deveria estar na igreja e precisava ouvir, não. Somos nós mesmos que precisamos ouvir essas palavras. Essas palavras são edificação para as nossas vidas. E veio um tema ao meu coração, e Deus disse que era: a eternidade é logo ali. E deixa eu só explicar assim, a eternidade nós sabemos que ela pode chegar a qualquer momento para cada um de nós, não é? De fato, algumas pessoas pensam que a eternidade só vai chegar quando nós formos arrebatados ou quando nós passarmos dessa vida para outra vida, para um reino espiritual, eu digo. Mas, na verdade, a eternidade já começou desde o dia que Deus enviou você para o ventre da sua mãe. A eternidade já começou. E, de repente, a gente não sabe quando, nem o dia, nem a hora, a gente pode estar diante de Deus. E a nossa eternidade já vai estar decidida. Porque muitas coisas que nós decidimos aqui nesse mundo, lá na eternidade a gente não vai poder decidir. Já vai estar decidido já. Então é sobre isso que nós vamos aprender um pouco esta manhã, tá bom? Então eu gostaria de começar falando sobre o que significa a palavra eternidade. Como é que o dicionário a define? Define assim: como tempo infinito, estado da existência fora do tempo, para sempre, que dura para sempre, período longo e imensurável. Então, tempo infinito, nunca vai acabar. Vai durar para sempre, 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 sempre e sempre. Nunca acaba. Então vamos começar vendo lá em Salmos 92, o que é que a Bíblia nos fala sobre a eternidade. Salmos 92. Salmos 92 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos para o 4 agora, que diz assim: porque 1000 anos para ti são para os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, a nossa Bíblia, a nossa palavra, a palavra de Deus, diz que quem é eterno? O nosso Deus. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus, nós sabemos que ele não teve nem início, nem meio, nem fim, não é? Ao contrário de nós, né? Começamos quando Deus nos envia para o mundo e agora vamos ter fim. Mas Deus não teve começo. Deus sempre foi Deus, sempre existiu. Sempre foi o mesmo. Ele não mudou. Vamos seguir agora para Salmo 145, 13. No Salmo 145, 13 diz o seguinte:
O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio se estende a todas as gerações. O reino de Deus também é um reino eterno. O reino de Deus não vai demorar um século, 2, 3, não. Não vai demorar uma era, vai durar para sempre. Então, o reino de Deus também é um reino eterno, assim como Deus é eterno. Então, Deus é eterno e o seu reino também é um reino eterno. Vamos agora ver lá em Eclesiastes 3:11. No Eclesiastes 3:11, diz assim: Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração do homem a eternidade, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Nesse versículo diz que Deus pôs o que em nosso coração? Pôs a eternidade em nosso coração, não é isso? Vamos seguir aqui no 14, mesmo 3:14, que diz: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto fez Deus para que haja temor diante dele. Então, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no meu coração, Deus pôs a eternidade no seu coração. E diz também que tudo que Deus faz vai durar para sempre. E vamos ver aqui como Deus colocou a eternidade no nosso coração. Embora a gente não possa compreender, como eu estava falando para vocês, que Deus não teve início, nem meio, nem fim, porque a gente tenta compreender com a nossa mente, mas a gente não entende. Por quê? Porque nós estamos limitados a gente está acostumado com a gente, que tem início, meio e fim aqui na Terra. Mas Deus não está limitado a isso. Deus, ele é eterno e ele também pôs a eternidade no coração do homem. E tanto que ele colocou a eternidade no nosso coração que nenhum de nós quer morrer. Alguém quer morrer? Se disser, quem se habilita para morrer hoje ali? Eu não. Eu não quero morrer. Eu até, minha oração, eu peço para Deus, Senhor, não deixe que eu morra, que eu possa ver o arrebatamento para nem precisar morrer. Então, ninguém quer morrer, né? Meu tio até, ele brinca ele às vezes corre muito rápido, dirigindo, dirige muito rápido. Eu, tio, dirige devagar. Ele, por que tu tá com medo? Tu não já tá salvo? Se a gente morrer, vai pro céu logo, uma vez. Eu, meu Deus, mas não vamos apressar as coisas, né? Então, ninguém quer entrar numa fila para morrer. Aí vão atirar ali. E alguém pode ir lá, o primeiro a se habilitar. Ninguém está correndo para morrer. Por quê? Porque a gente quer viver. E a gente quer viver o máximo que a gente puder. A gente não quer ir embora amanhã. A gente não quer partir amanhã. A gente quer viver o máximo que a gente puder. Eu quero viver até o arrebatamento, né? Porque depois de Jesus voltar, eu não quero ficar aqui na terra. Não, Jesus voltando, eu quero ir com ele. Glória a Deus por isso. Eu acredito que todo mundo é assim. Ninguém quer morrer. Então a eternidade está no nosso coração. E a Bíblia também diz que tudo que Deus faz é eterno. Nós somos eternos. A nossa vida não acaba aqui. Depois que a gente, se chegar alguém daqui de nós, fomos arrebatados, glória a Deus. Se não, se falecermos, vamos ressuscitar. Porque nós não vamos ficar mortos. E nós sabemos que o que morre é o nosso corpo. Mas o nosso espírito vai permanecer vivo. Aguardando no paraíso até Jesus Cristo arrebatar a sua igreja para a gente se encontrar com ele. Não é assim? Então, vamos seguir agora lá para Hebreus 9. Hebreus 9, 27. Em Hebreus 9, 27 diz o seguinte: e aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disto o juízo. Nós sabemos que a palavra de Deus é naquilo que a gente deve acreditar, porque é a palavra de Deus. E se ele está dizendo, ele vela por sua palavra para cumprir. E ele disse que o homem só vai morrer o quê? Uma vez. E depois disso vai vir o juízo. Ou seja, não tem outra vida para você tomar decisões melhores. Não tem outra vida para você decidir amar a Deus. Não tem outra vida para você decidir ser diferente, ou para você mudar. A vida que você tem é essa que você está vivendo hoje.
É a única vida que você tem. Aqui nessa terra. Porque depois que você morrer, ou que a gente morrer, já vai vir o juízo. Não tem mais uma outra oportunidade de vir para a terra, nascer de novo, aí poder ser diferente, poder amadurecer. Não, o tempo é agora. Da gente mudar, da gente amadurecer, da gente tomar as decisões corretas, da gente optar pelo caminho de Deus, da gente dar ouvidos à palavra de Deus, da gente aprender sobre aquilo que Deus diz, porque Deus não vai mudar, Ele não muda e nós sabemos que a palavra dele também não muda. Se Ele disse, está dito. Então essa é a oportunidade que nós temos. Então o homem só morre o quê? Uma vez. Se morrer, né? Como eu disse para vocês. Outros não vão provar da morte. Eu espero estar nesse grupo daí que não vão provar da morte. Em nome de Jesus. Então vamos seguir agora para Hebreus 6:1. Hebreus 6:1 diz assim: Pelo que deixemos os fundamentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Porque eu peguei esse versículo para mostrar para vocês que o juízo eterno, está dizendo que é um juízo eterno, não é um juízo temporal. É um juízo eterno, que é esse juízo depois da morte. Então, ele faz parte dos fundamentos da doutrina de Cristo. É como a nossa escrita e como saber ler, como saber escrever. Como é que eu vou para a universidade? Isso eu nem passei pela base de aprender a ler ou de escrever. Então, não tenho como eu avançar se eu não tenho o básico. E é o básico ter conhecimento de todas essas coisas. No caso aqui eu estou dando foco no juízo eterno, porque o juízo de Deus também vai ser eterno. E se o juízo de Deus é eterno, a eternidade da gente vai ser no céu, com Ele, ou, não, de nenhum de nós, com graça de Deus, não será no inferno. Porque não é a vontade de Deus que a gente vá para lá. Eu vou mostrar para vocês isso aqui na palavra do Senhor. Mas a gente vê que os juízos eternos estão na base, estão no fundamento da doutrina do Senhor. Então Jesus mesmo, ele falava sobre isso. Ele falava que quem não obedecesse a Deus, quem não cresce nele, o que iria perecer. Mas esse não é o desejo do Senhor, não é? Então a gente tem que ter esse conhecimento. Por quê? Eu estou dizendo isso porque eu já conversei até com pessoas, amigas minhas que são cristãs. Uma vez a gente estava conversando e ela disse para mim: eu não acredito que as pessoas vão para o inferno. Eu acredito que quando chegar lá, todo mundo vai para o céu e pronto. Mas, irmão, eu sei que é muito cômodo dizer isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a gente pode viver uma vida de qualquer jeito e que a gente vai para o céu assim mesmo. Não está escrito isso na Bíblia. Ah, eu posso aprontar todas que eu quiser aqui e pronto. E quando chegar no céu eu vou estar perdoado. Não, não está em nenhum lugar da Bíblia, se você ler de Gênesis Apocalipse, já está dizendo isso. Que você pode viver do jeito que você quer, fazendo o que você quer, fazendo a sua vontade, e não se importando com o seu Criador, não se importando com Deus, não se importando com o juízo dele, achando que Deus não está nem aí porque as pessoas estão fazendo, porque Deus está. Porque Deus está vendo tudo que as pessoas estão fazendo. Ele está vendo o que eu e você estamos fazendo. Ele conhece os nossos corações. Então ele está vendo tudo isso. Mas nós estamos vivendo no tempo oportuno. No tempo oportuno, se por acaso estivermos fazendo algo que não agrada o coração de Deus, a gente mudar. Porque enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos vivos, há esperança. Vamos ver lá em Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, 10. Romanos 14, 10 diz o seguinte: Mas tu, por que julgas ao teu irmão? Ou tu, também, porque desprezas ao teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos passar para o 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está dizendo que só algumas pessoas vão comparecer diante de Cristo? Não. Está dizendo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal dele. E além disso, está dizendo que nós vamos prestar contas da vida do nosso irmão.
Ah, teu irmão fazia isso e isso. Tua mãe fazia isso. Teu pai fazia isso. Teu irmão fazia isso. Tua esposa, teu esposo, teu namorado, teus amigos, teus inimigos, sei lá. Não, está dizendo que a gente não vai prestar conta da vida das pessoas. Nós vamos prestar conta de quem? De nós mesmos. Não vamos prestar contas da vida do nosso irmão. Então a gente tem que parar para refletir sobre o que nós estamos fazendo ou o que nós não estamos fazendo. Porque é sobre essas coisas que nós vamos prestar contas a Deus. Não é sobre, tu viu o que fulaninho está fazendo? Irmão, é você quem vai prestar conta da vida de fulaninho? Não. Ele mesmo vai prestar conta da vida dele. Claro que você, como amigo, como uma pessoa que ama, você pode chegar lá e pode exortar. Irmão, o que você está fazendo não é algo bom. Nem também é algo dentro da palavra de Deus. Mas fulaninho ou fulaninha vai ter que decidir obedecer ao Senhor. Se Deus me livre, ela não decidir ou ele não decidir, aí é com ele e Deus. A sua parte é orar por ele. Falar e orar. Mas cada um de nós vai prestar contas de si mesmo, tá certo? Vamos seguir agora então para Mateus 12. 36, 12 e 36. Mateus 12, 36. Jesus diz assim: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras tu serás condenado. Então Jesus está dizendo que também vamos prestar conta daquilo que a gente fala. As palavras que estão saindo da nossa boca são palavras de bênção? São palavras para edificar? São palavras para abençoar o nosso irmão? Ou são palavras para destruir a vida das pessoas? Sabe por quê, irmão? A gente não só pode roubar bens de pessoas. A gente não só pode roubar coisas concretas. A gente pode, muitas vezes, roubar os sonhos das pessoas. Roubar a fé das pessoas por causa de uma palavra que a gente lançou. Porque a gente disse, você não presta para nada. Você é um burro. Me desculpe que eu estou dando só o exemplo para vocês entenderem. Você é imprestável, sabe? Nem para essas coisas você não serve. Você fazendo isso, você está matando a pessoa. Você está roubando dela. Muitas vezes, talvez ela esteja com pouca fé naquele momento e o pouquinho que ela tinha você tirou. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz. Você tem que abrir a boca e dizer para o seu irmão que ele é uma bênção. Você é uma bênção, irmão. Não deu certo dessa vez, mas vai dar certo. Deus é contigo. Ou então, se por acaso tiver momentos de raiva, porque a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Se você se irar, fica calado. É melhor você ficar calado do que abrir a boca e falar o que não deve. Porque é isso que acontece quando a gente está irado. A gente fala um monte de coisa, machuca as pessoas, aí depois vem e pede desculpa. Ou não é assim? É porque eu digo por experiência própria minha, né? Muitas vezes quando eu tô com raiva eu falo, ai meu Deus, eu não devia ter falado isso e tal. E Deus trata sempre isso comigo. Agora, Senhor, me ajuda. Segura aqui, Jesus, e fica calado e engole o orgulho. Porque é o orgulho que quer fazer você falar. Não, eu não vou deixar que me pise. Não vou deixar. Eu vou falar. Mas a Bíblia diz que os orgulhosos, por isso que os orgulhosos não ficam diante de Deus. Porque quando Deus diz uma coisa, você tem que baixar o orgulho para você obedecer. Porque se o seu orgulho estiver dominando, você não vai conseguir obedecer a Deus. Você vai querer fazer a sua vontade. E principalmente na hora da emoção forte. Né? Que é quando a circunstância é contrário àquilo que Deus está dizendo para você fazer, que você tem que colocar força. Mas é isso mesmo, a Bíblia diz que o reino de Deus é por esforço. Então você vai ter que se esforçar. Não é só na hora que está tudo lindo e maravilhoso que a gente vai obedecer a Deus. Mas quando as coisas também não estiverem propícias ou as circunstâncias não forem propícias àquilo, você vai ter que se esforçar. Deus está dizendo para eu ficar calado, eu vou ficar calado. Porque eu vou prestar contas para ele do que estou abrindo na minha boca, do que eu estou dizendo aqui para as pessoas. Né? Então vamos ver lá em João 5:28. João 5:28. Está escrito também em João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então vai chegar um dia em que as pessoas que já faleceram, que já morreram, vão ressuscitar no corpo que elas tinham, né? E os que fizeram bem, os que morreram em Cristo, que morreram crendo em Deus, serão ressuscitados para a vida. E os que não, para o mal. E como a gente leu, o juízo é eterno. Mas o que eu quero trazer aqui, se Jesus falava essas coisas, Jesus não falava para colocar temor no coração das pessoas. Porque Jesus, ele nos amava. Então alguém que ama, ele tem que falar o que é a verdade. Se você sabe, por exemplo, quem é pai aqui, até mesmo acho que Gabriel estava falando isso uma vez para mim, do filho dele, ele não vai dizer pro filho dele, ei, bota o dedo ali na tomada para tu levar um choque, para tu ver que é verdade. Não, ele vai dizer, não coloca o dedo na tomada, porque se você colocar, você vai levar um choque. É a vontade, vou dizer, de uma pessoa, de um homem como é, Gabriel é um homem como a gente, que o filho dele leva um choque na tomada? Não. Mas ele vai estar toda hora perto de Samuel? Não. Então ele vai ter que instruir Samuel para que quando Samuel estiver sozinho, ele não vá lá e faça. Então Samuel não bote o dedo na tomada, para você não levar um choque. E Samuel, quando estiver sozinho, vai ter que obedecer, porque senão ele vai levar um choque. Então Jesus só está abrindo os nossos olhos. Somente. Existe o inferno. E quem for para lá vai eternamente. E eu não quero que você vá. Eu quero que você vá para o céu, porque o céu também é eterno. E ele veio para cá para pagar o preço para que você fosse para o céu. Se ele não quisesse que você fosse para o céu, irmão, vamos pensar aqui. Deus já tinha destruído tudo. Desde quando Adão tinha pecado. Para que Deus ia mandar Jesus sofrer por nós se ele não queria que a gente fosse para o céu? Ele já tinha desistido da gente. Para que vou ficar com esse povo? Não. Destrói logo tudo de uma vez, faz um novo céu, uma nova terra, novos seres humanos, outras criaturas que ele desejasse e quisesse. Mas não, ele não desistiu de nós. Inclusive pagou o preço. E pagou o preço caro e de sofrimento e de dor por nossa causa. Pagou o preço que a gente devia pagar. Aquilo que a gente devia sofrer, Jesus sofreu. Porque diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não o quê? Não pereça. Mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é o quê? É Jesus e é estar lá no céu com Deus eternamente. Porque sem Jesus a gente não vai para lá também. Mas vamos seguir aqui. Vamos ver lá em Apocalipse 21, 27. Em Apocalipse 21, em cima do verso 9, diz o título dessa parte, que é a Nova Jerusalém. Eu vou ler só o versículo 27, que diz assim: que na Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós sabemos que Jesus ele nos comprou com o seu sangue por um alto preço. E por que cremos em Jesus? Porque, como eu acabei de dizer, lá em João 3,16 está escrito: todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. É através de Jesus Cristo que nós temos a salvação. E é através dele também que nosso nome vai ser escrito no livro da vida. Então, é preciso que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, porque diz que se nossos nomes não estiverem escritos no livro da vida, a gente não iria entrar na Nova Jerusalém, na cidade celestial, na eternidade com Deus. Mas, glória a Deus, Jesus pagou o preço para que o meu nome e o seu nome esteja escrito lá. Amém? Vamos seguir agora para Mateus 25, 41. Que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para vocês? Foi estar escrito aqui, preparado para vocês? Não, diz para quem? Preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Originalmente, o inferno não foi criado para os seres humanos. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Então, nós não temos a obrigação de ir para lá. Não precisamos ir para lá. Não temos que ir para lá. Jesus já pagou o preço para estarmos com Deus. Então, por que alguém vai de graça para o inferno?
Não tem para que a gente ir para lá, irmão. Não é o nosso lugar lá. O nosso lugar é com o nosso Pai, com o nosso Deus, com Jesus. Tem o nosso lugar lá no céu, aguardando por nós, esperando por nós. Vamos ver aqui em João 17. João 17. Diz assim, Jesus falou, 17:1, João 17:1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, se a gente quer, irmão, ir para os céus e quer estar eternamente com o nosso Pai, nós sabemos que só existe um único caminho. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E a vida eterna é Jesus. Por quê? Porque algum de nós aqui poderia se levantar diante de Deus e dizer que não tem nenhum pecado, que nunca na vida pecou? Não. Algum de nós poderia dizer que nunca pensou alguma maldade? Não. Mas Jesus, Ele lavou os nossos pecados. Ele apagou. Então, quando a gente recebe Jesus nos nossos corações, como nosso Senhor e como nosso Salvador, o nosso passado, o quê? As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Para quem está em Cristo não há mais condenação. Não interessa mais o que você fez, o que deixou de fazer. Foi pago tudo em Jesus Cristo. Foi tudo pago. Mas, eu até já uma vez já ministrei sobre isso. Muita gente, sabe, que, claro, pessoas que se convertem no leito. E elas aceitaram Jesus, foi esquecido o seu passado, e dali mesmo ela já partiu, já foi para o Senhor ficar com Deus nos céus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós não aceitamos Jesus no leito. Não morremos depois disso, estamos aqui, estamos vivos. Para nós que permanecemos vivos, nós temos que ser uma nova criatura. A gente acabou de cantar aqui. Nasci de ti, Senhor, nasci de novo pelo teu amor, sou nova criatura. Então, uma pessoa quando aceita Jesus, ela não pode continuar vivendo do jeito que ela vivia antes. Porque também faz parte do fundamento da doutrina cristã o arrependimento de obras mortas. E obras mortas são obras mais, ou obras que não agradam a Deus, ou pecado. Então, se a gente vivia nessa situação antes, quando a gente aceita Jesus, a gente vai ter que ser um novo homem, uma nova mulher. E a gente agora vai ter que honrar o nosso Senhor. E para honrar o nosso Senhor, a gente tem que agradar a Ele. Tem que fazer aquilo que agrada a Deus. E o mal não agrada a Deus. O pecado não agrada a Deus. Deus fica triste com essas coisas. Ou por acaso você não sente tristeza em seu coração quando você está fazendo algo que não agrada o Senhor? Porque eu sinto. Eu sei quando eu estou fazendo algo que não agrada o Senhor. Porque eu sinto no meu espírito. E eu sei, não devo fazer isso. Não é o lugar, está errado. Tenho que mudar. Tenho que me fortalecer, porque eu tenho que obedecer a Deus. Porque eu não quero ferir o coração de Deus. Porque tem pessoas que fazem, mas Jesus vai me perdoar sempre. Não é o engano de Satanás. Jesus vai me perdoar sempre, então eu vou aproveitar e depois eu vou ali e depois eu peço perdão quando eu voltar para casa. E fica brincando com essas coisas. Mas não sabe que a eternidade dele pode às vezes até estar ali. Aí, eu vou para ali brincar o carnaval essa noite, mas quando eu voltar para casa eu peço perdão, eu vou estar perdoado. Brincando com fogo, não é? Porque você não sabe se ali é a sua última noite. Ou se ali Jesus vai voltar. E você está onde? Está lá. Aí você perdeu a eternidade toda com ele por causa de uma noite. Ou por causa de 10 minutos fora da presença dele. A eternidade que Jesus comprou para nós, irmão, é algo muito precioso. É algo que nós tínhamos perdido, mas ele nos restaurou, ele nos deu de volta. Então não vamos perder aquilo que Deus nos deu por prazeres desse mundo. Por coisas pequenas, porque nada, irmão, nada que possa agradar a nossa carne, se comparar aquilo que Deus tem para nós. E nós temos que fazer exatamente aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse. A gente tem que
Esmurrar a nossa carne, o que é esmurrar a nossa carne, irmão? Será que a nossa carne quer fazer algo que a gente não faz? Porque a nossa carne fica querendo. Mas a gente tem que botar ela sobre o domínio do nosso espírito. E dizer, não vai fazer e pronto. Porque já somos adultos, não somos mais crianças. E temos que amadurecer espiritualmente também. Como Paulo mesmo diz, vai ficar a vida toda tomando leite da palavra de Deus, quando você já tem que comer um alimento sólido, como você tem que avançar para as coisas maiores que Deus tem para a sua vida. E se você ficar preso às coisas do mundo, ou às coisas que afastam você de Deus, você nunca vai conseguir avançar. Você vai ter apenas se sustentando no mesmo lugar, se sustentando, quando você tem que se fortalecer e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. E avançar para poder também alcançar outras vidas para o Senhor, porque assim como a gente não quer ir para o inferno, as pessoas que estão lá fora, elas não querem ir para o inferno. Mas elas estão lá enganadas, achando muitas que o inferno não existe, outras que o inferno é aqui mesmo. Ou outras que no inferno vai ser bom demais, né? Como até tem uma propaganda que passou uma vez de cerveja, onde o céu era super congelante. Super congelante, aí o homem olhava assim e dizia para Pedro, que tá muito chato. Aí descia para o inferno, e no inferno estava tendo um churrasquinho, estava tendo um monte de mulher para ele lá, um monte de cerveja, a festa, o som tocando, dançando, no fogo, para você ver, uma propaganda de cerveja. E muitos estão aí pensando que o inferno vai ser desse jeito. Que o inferno vai ser legal, vai ser balada, festa, mulher, homem, sei lá, as coisas que oferecem por aí. Quando, na verdade, irmão, a Bíblia diz que no inferno vai ser como? Ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Ele não diz que vai ser alegria todo tempo, toda hora, só diversão. Não, não diz isso, irmão. Diz que vai ser sofrimento. E se pessoas acham que aqui na Terra tem sofrimento, então no inferno, gente, imagine como deve ser no inferno. Deve ser muito, muito, nem compara o sofrimento aqui da Terra. Nem se compara. E Jesus não quer que a gente vá para lá. Tá? Ele não quer que a gente vá para lá. Vamos abrir em João 14:6. Não, desculpa. Em Atos 4. Atos 4:11. Em Atos 4:11 diz o seguinte: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez, só para confirmar para a gente. Aí vamos ver agora, lá em Colossenses 2:3. Colossenses 2:13. 2:13. Colossenses 2:13. Diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, a cravando na cruz. Em outras versões diz o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Ou seja, aquilo que a gente devia, Deus pagou. Não devemos mais nada. Diz também que ele perdoou algumas ofensas, as menos sérias. Não, não diz isso no 13. Diz que ele perdoou todas as ofensas. A maior, a menor, o que você achar que é grande, que é pequeno. Deus perdoou todas. Ele não perdoou só algumas, ele perdoou todas as nossas ofensas. Tudo que tínhamos feito que não tinha agradado a ele, Deus perdoou. Não é lindo o amor de Deus? Eu acho muito lindo quando eu penso a respeito de Deus. Que Deus perdoa, não lança no rosto. Ele abraça a pessoa como se a pessoa nunca tivesse feito aquilo. Deus é... Eu não tenho palavras para descrever Deus, né? Ninguém tem, com certeza, mas o amor de Deus é um amor, assim, imensurável por a gente, pelo ser humano. Deus nunca desiste da gente. Está sempre lá. Todo dia as suas misericórdias se renovam. Todo dia é uma oportunidade. Todo dia ele está lá dizendo, meu filho, eu amo você, eu mandei o sol.
Meu filho, eu me lembrei de você hoje. Estou aqui. Vê se você se lembra de mim hoje também. Deus está sempre lá esperando por nós. Eu acho isso incrível, assim, de Deus. Sabe por quê que eu olho assim para as pessoas que, para mim, para qualquer pessoa, e digo, poxa, Deus ama as pessoas que ainda não pensam nele, porque ele não quer destruir essas pessoas. Porque ele quer dar a elas a oportunidade de mudar, de ser diferente, de se lembrar dele, de saber que ele é bom, que ele existe, de que ele não está longe, mas que ele está aqui perto de nós, de que ele quer fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de que ele quer nos ajudar, nos ensinar, de que ele quer o bem para cada um de nós. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Vamos ver lá em Lucas 16, 19. A gente vai ver aqui uma parábola que Jesus, quer dizer, não vou dizer que é uma parábola, né? Porque eu não sei se foi uma parábola ou não. Os estudiosos dizem que não foi uma parábola que Jesus contou. Seria uma história verídica, porque Jesus, ele fala o nome do mendigo, que é Lázaro, né? Geralmente em suas parábolas Jesus não dava nome próprio para as pessoas. Então, lá em Lucas 16, 19, conta a parábola de um rico e de Lázaro, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro, no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. E o que eu quero pegar aqui é que a gente, só para mostrar realmente que esse rico, ele foi pro inferno. Então, a riqueza do rico não comprou a salvação dele. Porque a gente não vai entrar no céu pelo dinheiro que a gente tem. A salvação a gente não pode comprar, irmão, com nada. Só Jesus compra pra gente, mais ninguém. E também o rico estava sendo atormentado. Como eu falei para vocês, o inferno não é um lugar de alegria nem de felicidade, é um lugar de tristeza. Ele estava sendo atormentado. É tanto que ele fala que ele tinha 5 irmãos que estavam vivos ainda, que ele não queria que esses 5 irmãos fossem para esse sofrimento que ele estava passando. E ele diz ainda, Abraão, manda Lázaro ou alguém daí ressuscitar e falar para os meus 5 irmãos para que eles possam acreditar que é verdade, que existe o inferno mesmo, que existe o céu. E Abraão disse não, porque eles têm o quê? A lei de Moisés e tem os profetas. E hoje nós temos o quê? Temos o Espírito e nós também temos a palavra. Eles não tinham o Velho Testamento e o Novo Testamento como nós temos hoje. Nós temos os dois. Nós temos aqui o conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos querendo que milagres aconteçam para que a geração acredite, para que o mundo acredite que é verdade, que a palavra de Deus diz. Quando, na verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é ministrada através da pregação, não é? Então nós temos que proclamar. Nós temos que anunciar. Se milagres acontecerem, glória a Deus, que seja para somar a palavra. Porque é a palavra que vai gerar raiz no coração das pessoas. O que adianta a gente ficar fazendo medo para as pessoas? Ah, tem um inferno e tudo mais. Ela pode se assustar agora. Daqui a uma semana ela volta a fazer o que ela estava fazendo antes. Porque ela não tem raiz. Porque a raiz é a palavra de Deus.
Para a gente ficar firme nos caminhos do Senhor, a gente precisa ter conhecimento da palavra do Senhor. Se a gente não tiver só os milagres ou só as coisas grandiosas que possam acontecer, não vão dar sustento para nós. Quantas pessoas não estão aí que já presenciaram milagres? Viram coisas grandes, se assustaram, não, vou ser diferente porque é sério. Aí passa uma semana, aí os amigos dessa pessoa, na vida que ela já estava acostumada a viver, acabam levando ela de volta para aquela vida e aquilo esfria em seu coração. Mas se ela tiver a palavra de Deus, que é o fundamento, ela vai permanecer o quê? Firmado. E é justamente isso que a gente vê também na parábola das 10 virgens, que eu não vou ler lá, mas vocês devem conhecer. A parábola das 10 virgens fala que tinha 10 virgens e que 5 eram prudentes e 5 insensatas. 5 estavam com as 10 estavam com candeia, mas 5 levaram óleo sobrando. E 5 não levaram, não foi isso? Veio o noivo e as 5 que tinham pouco óleo saíram para comprar o óleo de última hora. Quando o noivo chegou, as 5 não estavam mais lá. Só tinha as outras 5 e o noivo entrou e as outras 5 não puderam entrar. Ou seja, Jesus estava trazendo uma parábola a respeito de nós. É claro, todas eram virgens, vamos dizer, todos eram crentes, eram cristãos. E todos tinham uma candeia. E todos tinham óleo. Mas acontece que alguns, 5, né, não tinham óleo suficiente. E eu estava parando para refletir sobre aquilo. O que isso quer dizer, irmão? Vamos ver. Eu quero que vocês abram em Lucas 12:37. Lucas 12:37 diz assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Nós temos que estar sempre preparados. Sabe, aquelas 5 virgens sensatas, elas compraram óleo, porque elas pensaram, se por acaso faltar, eu vou ter aqui. E as outras não, nem se importaram. Ah, eu acho que talvez ele vá demorar mesmo, não tem problema. Irmão, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Está escrito na Bíblia que só Deus, o Pai, sabe. Nem Jesus não sabe. A gente tem que estar pronto toda hora. Então, eu tenho que estar pronto hoje, tenho que estar pronto amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Não sei quando ele vai voltar, mas eu sei que ele vai voltar. E eu tenho que estar pronto sempre. Porque se você de última hora for correr atrás de alguma coisa, talvez não dê tempo, que foi o caso daquelas 5 virgens. E sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o quê? Iria esfriar no coração das pessoas? O amor. Por causa do aumento da violência, por causa do aumento da maldade, o amor de algumas pessoas iria esfriar. Mas glória a Deus que não disse de todos. Então a gente não está incluso nisso. Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. E a gente não pode deixar o amor de Deus esfriar. A gente tem que manter o amor de Deus aquecido em nossos corações. Para que continuemos vivendo a vida que Deus tem para a gente. Para que possamos continuar produzindo obras que glorificam o nome do Senhor. E para que a gente não fique pensando, Jesus está demorando demais a voltar. Toda hora o povo fica dizendo que Jesus está voltando. Já faz 30 anos e ainda não voltou. Já vou ser até avó e Jesus ainda não voltou. Então, sinceramente, não sei não. Irmão, não desfaleça. Não se canse. Porque a palavra dele vai se cumprir. No tempo já determinado por Deus. Então esteja sempre vigilante. Esteja sempre vigilante. Eu queria só que a gente lesse em Salmos 139, 24. A partir do 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, eu acho muito interessante quando Davi dizia isso, porque ele olhava para Deus e dizia: Senhor,
Vê se tem alguma coisa em mim que não está agradando o teu coração. Em outras palavras, eu estava dizendo, se tiver, Senhor, tira. Guia-me pelo caminho eterno. Guia-me naquilo que você tem para mim. Faz eu mudar. Abre os meus olhos. Faz eu enxergar. Faz eu entender, Senhor. E nós também temos que ser assim. Nós também temos que estar nos apresentando diante do nosso Deus e dizendo, Senhor, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo que não está agradando o seu coração? Porque se tiver, eu não quero fazer isso. Porque amamos ao Senhor. Não amamos o Senhor? Amém. Nós amamos ao Senhor. E se amamos ao Senhor, não queremos entristecer o coração dele. Não é? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por favor. E diz assim. A Bíblia também fala sobre a parábola que Jesus contou sobre a casa que foi edificada sobre a rocha. Diz que uma casa foi edificada sobre a rocha e que outra casa foi edificada sobre a areia. Porém, quando os ventos fortes deram contra as duas casas, só a casa que estava firmada sobre a rocha permaneceu de pé. E nós temos que ser essa casa que permanece de pé, que mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida, pelos sofrimentos que nós possamos passar nessa vida, porque estamos aqui no mundo e nosso céu não tem sofrimento. Só tem sofrimento na terra. E Deus até tratou comigo justamente essa questão, porque eu comecei a ver o livro de Jó até diferente. Sabe, Jó passou por vários sofrimentos aqui na terra, não foi? Ele perdeu entes queridos. Eu já perdi um ente querido meu pai. E Jó passou por enfermidades. Quem já não teve uma enfermidade grave, vou dizer assim, de morte, mas Deus livrou, né? Quem, como Jó, não passou por dificuldades financeiras. Mas Jó, mesmo sem ter o conhecimento que a gente tinha em nenhum tempo, Jó murmurou contra Deus. Sabe por quê? Até porque está escrito lá em Jó, para quem lê, a gente entende muito bem que era o diabo que estava afligindo Jó e não Deus. Sabe, não é Deus que está nos afligindo, não é Deus que está impondo sobre nossas vidas o sofrimento. Mas se por acaso a gente estiver passando por algum sofrimento, eu queria dizer para você, não se esqueça, como Jó, que não tinha o conhecimento que você tem hoje, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Jesus vive. E assim como ele nos livrou do que era mais difícil, ele vai nos livrar de todas essas coisas. Mas não abre a sua boca para murmurar contra Deus. Porque, como aquela música diz, eu quero aquela música, só parecendo, né? Aquela última que vocês cantaram. A quem a gente tem, além de Deus? A quem a gente tem, irmão? A quem a gente tem? Não se desvie por poucas coisas. Por coisas pequenas, porque tudo isso vai passar. Sabe? Tudo isso vai passar. Eu não sei o que aconteceu com você, o que você sofreu. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. Que Deus ama você. Que Ele tem o melhor para a sua vida. Que Ele tem poder para restaurar todas as coisas, para fazer tudo de novo. É só um tempo que a gente vai ficar aqui nessa terra. Daqui a pouco a gente vai estar lá com Ele. Daqui a pouco tudo isso vai ter passado. E vai valer a pena ter obedecido a Deus. Vai valer a pena ter servido ao Senhor. Vai valer a pena ter amado Ele. Vai valer a pena todas as não que a gente disse para as coisas do mundo. Vai valer a pena estar lá cantando no coral eternamente com o Senhor. Poder abraçar o Senhor, poder dizer, Jesus, eu amo você. Obrigado pelo que você fez por mim. Não tenho como retribuir, eu não tenho como pagar. Mas eu quero dizer que o que você queria de mim era o meu coração. E o meu coração está hoje diante de você. Porque eu amo você, Senhor. Prefiro a tua presença.